eterna, e o Espírito Santo de Deus habita e vai transformar essa nova criatura, esse cristão, esse novo nascimento. Então, aqui o apóstolo Pedro, ele que era um pescador, ele era uma pessoa com pouco conhecimento, mas aqui o Espírito Santo de Deus deu essa sabedoria, deu esse discernimento, iluminou para que ele pudesse falar da própria Escritura. Olha só, o Espírito Santo de Deus, ele continua agindo hoje na igreja, ele continua transformando as pessoas. Para isso, tem que haver arrependimento, tem que haver uma transformação, tem que haver uma conversão verdadeira, genuína, quando você mostra da sua limitação como ser humano mau e entrega a sua vida para ser guiada por Jesus Cristo. Ele vai entrar, ele vai habitar, vai fazer morada e vai transformar o teu caráter e vai te dar uma paz, uma alegria que excede todo o entendimento. Essa alegria que vem do Senhor, e você terá um discernimento espiritual, você será chamado filho de Deus e estará nesse mundo, mesmo com as aflições, mesmo com o sofrimento, mesmo com as doenças, mas você tem garantido a vida eterna, porque esse mundo é passageiro e você não está dentro do mundo que jaz do maligno, mas está no reino de Deus aqui na terra, que é o reino espiritual, juntamente com os outros irmãos em Cristo. Versículo 37, a gente vai ver agora aqui os primeiros cristãos na igreja primitiva. Versículo 37. Ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos. Caros irmãos, o que devemos fazer? Orientou-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porquanto a promessa pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão distantes, enfim, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras, dava o seu testemunho pessoal e os encorajava, proclamando: sede salvos desta geração que perece. Assim, todos quantos aceitaram a sua palavra foram batizados, e naquele mesmo dia juntaram-se a eles cerca de 3.000 pessoas. Olha só, naquele dia 3.000 pessoas se converteram, 3.000 pessoas se arrependeram da sua vida, dos seus pecados, e entregaram a vida ao Senhor Jesus Cristo, e ali foram batizados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo passou a habitar naquelas pessoas, porque o batismo, esse sacramento, o batismo acontece no arrependimento, na conversão, e o Espírito Santo vai trabalhar na vida daquele que entrega a sua vida a Jesus, e ele vai te dar um novo coração, vai te transformar o caráter cristão. Como é que viviam os novos cristãos? Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor. E muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre eles, entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E, assim, a cada dia, o Senhor juntava a comunidade das pessoas que iam sendo salvas. Olha só, os primeiros cristãos, aqueles que estavam lá ouvindo
a mensagem do apóstolo Pedro e também os que tinham ouvido a mensagem dos discípulos na sua própria língua materna, eles ali permanecerem, ali ouviram o discurso de Pedro. E muitos, aproximadamente fala que 3.000 foram convertidos, ou seja, esses 3.000 de várias nações, eles ali perguntaram a Pedro como é que eles poderiam se converter, como é que eles poderiam ser transformados, qual era o que eles deveriam fazer para serem transformados. Aí foi quando Pedro disse: olha, é fácil, é vocês se arrependerem dos seus pecados, se arrependerem dessa vida que vocês estão levando e entregar a vida ao Senhor Jesus. Confessa Ele como seu Senhor e Salvador e sereis batizados em nome de Jesus. Aqui, como a palavra diz, mais de 3.000 pessoas de diversas nacionalidades foram batizadas. E aqui, essas pessoas, elas levaram a mensagem do Evangelho para os seus países de origem, porque aqui, depois da festa de Pentecostes, eles retornaram para a sua cidade, para seus países, e ali começaram a pregar o Evangelho de Jesus Cristo, e a igreja primitiva crescia. Então, os primeiros cristãos que começaram ali em Jerusalém, conforme Jesus falou para os discípulos que eles pregassem em Jerusalém, em Samaria e depois nos confins da terra. Hoje em dia, o Evangelho ele já chega em todos os continentes. Os países, hoje, muitas pessoas levam a mensagem do Evangelho através de missionários que são perseguidos, mas não deixam a fé, ou seja, levam a mensagem do Evangelho, assim como era na igreja primitiva. E aqui o apóstolo Pedro fala como é que era o comportamento dos cristãos, dos primeiros cristãos após a ascensão de Jesus Cristo. O que é que dizer aqui? Não existia um local específico, mas eles no início estavam reunindo no templo e nas residências, mas eles andavam mais em residências, orando, lendo as Escrituras, fazendo uma comunhão, ou seja, ceando, ou seja, havia a ceia entre os irmãos, era reunido em suas casas, dezenas de cristãos se reuniam e ali louvavam ao Senhor, oravam ao Senhor, liam as Escrituras e a igreja primitiva ia crescendo. Aqueles que tinham um poder aquisitivo melhor ajudavam aqueles que estavam passando necessidade. Então, os primeiros cristãos que existiam pobres, gente de um poder aquisitivo maior, ali uns ajudavam os outros. E aqui a igreja continuava cada vez mais firme. E o Espírito Santo de Deus fazia a obra. Aqui havia curas, havia milagres. Os discípulos receberam de Jesus Cristo, porque Jesus falou que eles iriam ter poderes aqui iguais aos que Jesus teve quando estava aqui na terra. Então muitos dos discípulos curaram, muitos discípulos ressuscitaram mortos, e a gente vai ver lá na frente. O que nós devemos compreender aqui no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos é que Jesus prometeu o Espírito Santo de Deus e ele veio. O Espírito Santo de Deus chegou em Jerusalém há 2000 anos atrás e hoje ele permanece ativo. A igreja não está morta, ela continua ativa, sendo que nós devemos voltar para a igreja primitiva, a igreja dos primeiros cristãos, a igreja dos apóstolos, que se reunia em residências, que oravam uns com os outros, que ajudavam uns aos outros. Então, meus irmãos, queremos trazer de volta uma comunhão uma comunhão cristã verdadeira, sem o egoísmo, sem os interesses, mas sim pregando o Evangelho, levando a mensagem salvífica a todos os povos e ajudando uns aos outros em comunhão com os irmãos em Cristo. E o principal, lendo as Escrituras, porque a palavra de Deus diz que
Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade são as Escrituras, a verdade é Jesus Cristo. Então, vamos cada dia procurar ler as Escrituras, cada dia procurarmos ter essa comunhão com os cristãos, os irmãos em Cristo, para que nós possamos estar cheios do Espírito Santo de Deus, porque todo aquele que entrega a vida ao Senhor Jesus, conforme a palavra de Deus diz, recebe o Espírito Santo de Deus e ele vai ficar fazendo a transformação. Então temos que deixar o Espírito Santo de Deus agir em nossas vidas. Portanto, meus irmãos, sejamos sóbrios, sejamos autênticos cristãos e não cristãos falsos, porque a palavra de Deus diz que irá aparecer muitos falsos cristãos que irão dizer Senhor, Senhor, mas Deus conhece o coração daqueles falsos cristãos e esses não herdarão o reino de Deus, esses herdarão o inferno conforme a profecia. Amém? Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, ó Pai. Te pedimos que muitas pessoas, ó Pai, possam receber o teu Santo Espírito através da conversão digna, através do arrependimento de pecados, ó Pai. Ó Pai, fortalece essas pessoas, Pai, para que elas possam ter esse conhecimento e que essa transformação, Pai, que vem de fora para dentro, é a transformação, é o novo nascimento. E te pedimos, ó Pai, que muitas e muitas pessoas possam ser salvas através da tua palavra. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém.